Como é que você está, meu querido? Queria começar fazendo essa pergunta para você. Como está a sua mente aí dentro? Como é que está essa mente abençoada? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Você está preocupado, estressado, inquieto, ansioso? Talvez esse seja o seu estilo de vida hoje, né? É a maneira com que muitos vivem aí fora, né? Nesse ritmo frenético. Quando você pergunta para as pessoas, e aí, como é que tá? Geralmente, como é que as pessoas respondem? Estou na correria. Não é verdade? Então hoje nós vivemos nesse mundo de correria constante, né? De uma vida sem descanso. O estresse, na verdade, na nossa vida já se tornou um hábito. Esse é o padrão do mundo, mas hoje Deus tem uma palavra de refrigério para você. Você vai sair daqui alimentado, descansado. É capaz até de você dormir aí na cadeira. Aleluia. Se isso acontecer, meu irmão, fique em paz. Não vou te julgar. Amém. O orvalho dos céus vai cair nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Porque qual que é o padrão do mundo? Qual que é o padrão do mundo? O padrão do mundo é esse, ó. O pensamento do mundo é esse. Eu tenho que fazer muito, eu tenho que conquistar muito, para só então descansar. Para só então... Irmãos, o irmão do som, por favor, vem aqui. Eu acho que o ventilador que está pegando aí, está fazendo um barulho aqui no retorno, está soprando aqui na caixa de retorno. Meu Deus do céu, perdoe meus irmãos. Aleluia. Parou, você baixou aí? Amém. Eu acho que é o microfone que está pegando no microfone. Ele ligou? Amém. Me perdoe, meus irmãos. Meu Deus. Então, esse é o padrão do mundo. Parou. Esse é o padrão do mundo. Eu tenho que fazer muito, eu tenho que conquistar muito, para no final eu descansar. Mas o padrão de Deus é, primeiro, você descansa. E no descanso, você conquista as coisas. Você avança em Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a lógica. Eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que conquistar muito para só depois, se der, eu descansar. Você já viu que está muito na moda, né? Lute para conseguir a sua aposentadoria. Então, a sua aposentadoria, né? Você já viu algum aposentado descansar? É muito difícil, né? Não dá, o dinheiro não dá, né? Então, o descanso, meus irmãos, está disponível para você hoje. O descanso de Deus está disponível para você hoje. Essa é a lógica do Senhor. Primeiro nós descansamos e depois, no descanso, nós conquistamos. E o que a mente carnal ela fala? Fica em casa sem fazer nada. Você vai ver o que vai acontecer. Veja, isso é a mente carnal, meus irmãos. Isso é uma zombaria. Esse é um sinal de alguém que não entendeu ainda a graça de Deus. Sabe, viver debaixo, né, desses pensamentos, desse sofisma do diabo. Fica em casa para você ver. Eu nunca falei que você tem que ficar em casa sem fazer nada, mas eu estou falando aqui que você pode sim viver debaixo do descanso da promessa de Deus. Amém? Aleluia. E Deus vai te dar revelação hoje a respeito disso. Descansar. Descanso, filho. Está chegando um novo tempo na sua vida, onde você vai experimentar um refrigério da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 30, verso 15, diz assim: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, olha lá, sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então veja, é o Senhor quem está falando para você aqui, ó, que a sua salvação está em você sossegar, descansar. Aleluia, descansar. Sabe, meus irmãos, o descanso, ele é uma expressão de fé. Ou melhor, talvez seja a mais poderosa expressão de fé. Por quê? Porque para ter fé é muito difícil você descansar no momento quando você está passando por algo difícil.
Mas é nesse momento que você está passando por algo extremamente difícil que Deus te chama para descansar. E é muito importante essa questão de fé. Por quê? Porque todas as coisas de Deus nos é dada por meio da fé. Só que a maior expressão de fé é quando você descansa no Senhor. Sabe, o verdadeiro significado da fé é esse. É você se esforçar para descansar. É quando está tudo dando errado e você diz, eu não aceito, eu não vou atormentar minha alma. Você vai falar como salmista, aquieta minha alma. Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Aleluia, você vai falar consigo mesmo. Essa é a maior expressão de fé. Isso é fé, é você se esforçar para descansar. Não é se esforçar para você sentir algo. Não é se esforçar, sabe, para tentar fazer algo. Fé é se esforçar para descansar. Maera está anotando aqui, ó. Maravilhoso, Maera. Maera está com uma canetinha aqui, ó. Anota aí, Maera. Fé é se esforçar para descansar. Isso é fé. Isso é fé, meus irmãos. É se esforçar para descansar. É exatamente o oposto do que o mundo pensa. Aleluia. Amém, meus irmãos. Sabe, eu não sou entendido muito assim de salva-vidas, mas eu já ouvi falar que se você for tentar salvar uma pessoa que está morrendo afogada, está se afogando, ela se debatendo muito ainda, corre o risco de afundar os dois, é ou não é? Porque a pessoa que está se afogando, o que ela vai fazer? Vai agarrar e aí pode morrer os dois. O que geralmente muitos salva-vidas fazem? Ele deixa a pessoa se debater até ficar quase sem forças e vai lá e pega a pessoa e salva. Eu penso que muitas vezes Deus quer fazer isso conosco, sabe? Às vezes a gente se debate, às vezes a gente fica impaciente, às vezes a gente reclama, a gente fica inquieto, a gente vai orar e a nossa oração não é uma oração de filho, Aldemir. É aquela oração, sabe, como pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim. E eu fico pensando em Deus lá de cima, ô filho, eu já tive misericórdia de você, eu já enviei o meu filho. Aleluia. Eu penso que Deus, sabe, quer que a gente pare de se debater. O pastor Aloysio, ele fala que em um dos jejuns, ele aconselhando uma irmã, e ele disse o seguinte, ele disse, eu já dei o conselho mais louco que um pastor pode dar. Eu falei para a irmã, para de orar, para agora, para de orar, irmã. Porque ela transformou a oração em algo assim, sabe, onde a alma dela estava totalmente atormentada, e ela gritava, e ela, sabe, atormentada. E ele disse, para filha, chegou a hora de você descansar. Você vai continuar orando, mas agora numa posição de descanso. Não é aquela oração tumultuada, aquela oração, sabe, do miserável pecador, não. Mas é uma oração de filho. Aleluia, aleluia. E esse descanso está disponível para você hoje, meu querido. Sabe? Mas isso vai contra a nossa natureza. Por quê? A nossa natureza humana, ela quer fazer o quê? Ela quer intervir. Você está passando por um problema, você não consegue resolver, aí você fica agitado, você fica tumultuado, você quer fazer algo. E se você é casado, pronto. Aí você vai ter a lei e você vai ter sua esposa. Tu não vai fazer nada, não? Amém, esposa? Será que a esposa já falou isso? Você não vai fazer nada, não. O que você vai fazer? Sabe, meus irmãos, talvez o diabo tenha falado para você hoje. O que você vai fazer nessa situação que você vai estar passando? O que você vai fazer? Aí você vai falar para ele hoje, eu não vou fazer nada, eu vou descansar no Senhor. E Ele é quem vai fazer por mim. Ele é quem vai fazer por mim. Porque enquanto eu trabalho, Deus está lá. Mas enquanto eu descanso, Deus trabalha. Ou melhor, tem até uma frase, né, do Hernandes Lopes. Enquanto eu trabalho, mas enquanto eu descanso, Deus trabalha por mim. Aleluia. É isso que vai acontecer, filho. Para de ficar ansioso, querendo aquilo que você tem buscado há anos, há meses, há anos. O Senhor vai te dar, mas descansa. Amém, meus irmãos? Descansa. Eu sei que você vem aqui, o que eu tenho que fazer, Luiz? Me fala, o que eu tenho que fazer a respeito do meu trabalho, do meu casamento, do meu relacionamento, da minha escola, o que eu tenho que fazer? Pois bem, eu vim aqui falar para você fazer. Para agora. Para, respira fundo
e descansa nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem alguém comigo aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Diga: eu decido descansar no Senhor. Aleluia. Eu sei que isso parece, meus irmãos, algum tipo de irresponsabilidade, mas não é. Não é. Sabe, você não está querendo realmente ficar simplesmente, como é que eu posso dizer, passivo. Não é isso. O descanso não é passividade. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar a sua vida normal, mas agora com a sua mente, com seu coração guardado em Cristo Jesus, descansado. Amém? Amém? Sabe, Deus tem falado ao meu coração para alguns empresários aqui, Deus tem incomodado aqui, eu vou falar. Sabe, você que é empresário, meu irmão, descansa em relação aos seus concorrentes. Descansa. Muitas vezes a gente fica tumultuado, preocupado com os nossos concorrentes. E se me copiarem, eu vou te falar, vão te copiar. Mas se você for viver em função deles, meus irmãos, você perde a paz. Descansa, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, meus irmãos? Eu estava vendo o testemunho de uma irmã que participou de um jejum nosso. Inclusive isso aconteceu comigo também, eu acredito que já aconteceu com você. Você recebe a fichinha de oração, você anota os seus alvos, não é verdade? E essa irmã, ela orou pelos 21 dias, jejuou os 21 dias por aqueles pedidos de oração. E quando terminou o jejum, nada aconteceu. E ela foi até o pastor: pastor, eu orei, eu jejuei e nada aconteceu. Passou-se. Muito tempo depois, ela arrumando a casa dela, ela abriu a Bíblia dela e ela encontrou a fichinha de oração. Ela esqueceu do pedido que ela tinha feito para o Senhor. Só que sabe o que é o interessante? É que quando ela abriu a Bíblia, que pegou o pedido, todos os pedidos que ela tinha feito, Deus havia concretizado na vida dela. Deus havia feito. Mas quando, Aldemir? Em que momento? Como? Quando ela simplesmente descansou. Aleluia. Isso já aconteceu comigo, pastor. Eu acredito que já aconteceu com você. Listar ali os seus alvos de oração. Esquece. Deixa lá. Sabe, até isso Deus leva em conta, meus irmãos. E de repente, quando você abre lá, está lá os seus alvos de oração concretizados, sabe? É isso, meu irmão, é tempo de descanso na sua vida. Você chegou aqui, eu quero dizer para você, é tempo de você parar, é tempo de você descansar. Chegou um tempo de descanso na sua vida, amém? Chegou um tempo, Deus está levando você a novos níveis de fé. Deus está trazendo você a novos níveis de fé, níveis que você não conhece. Nível de intimidade, nível de relacionamento, sabe, que você não vivia. Você vai descansar, você vai ver as coisas acontecendo. Não significa que você não vai orar, você vai orar, mas não é orar mais como um pecador. Você vai orar agora como filho justificado. Sabe que tem um pai agora, que trabalha ao seu favor, que está do seu lado agora, que está do lado de cá, não está do lado de lá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Você pode descansar, eu não sei o que você está passando, mas eu quero dizer, Deus está do teu lado, filho. Então você descansa, aleluia. Descansa. Sabe, o que eu estou ensinando aqui foge da lógica natural, sim ou não? Foge totalmente. Eu sei que demora a ficha cair. É igual a graça de Deus. Tem irmãos ainda, pastor Alfredo, que ainda não entendem. Aí o que a gente faz? A gente repete. Esse é outro ensino, descanso. Descansar. Sabe? E a gente vai continuar repetindo. Lembrando, eu não estou dizendo que você vai ficar em casa, parado, passivo, não. Você vai continuar fazendo as suas coisas. Normal. Seu casamento, na sua escola, no seu trabalho. Mas você agora, meu irmão, vai andar num novo nível de fé. Andar no descanso de Deus. Aleluia. Sabe, eu acho interessante. A palavra de Deus é maravilhosa. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Deus vai dar uma orientação para o rei Josafá, que vai estar diante de uma guerra.
Olha a orientação que o Senhor vai dar para ele, para o rei Josafá e para o exército. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. E disse: dai ouvido, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é... Os irmãos estão acompanhando aí? A peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! A peleja não é sua, é de Deus. Não temas, não vos assusteis com o tamanho do seu problema. Essa peleja não é vossa, é de Deus. Quantos recebem aqui? Diga: eu recebo pela fé. Muitos irmãos querem aprender a fazer guerra espiritual. Vou te falar, a maior guerra espiritual que você pode fazer, filho, é descansar em Deus. Fala para mim, o que é mais difícil do que descansar? Que guerra maior que tem do que descansar, meus irmãos, diante de um problema? É difícil ou não é, meus irmãos? Se descansar, é uma luta, é uma guerra. Essa é a guerra mais difícil. E quando você, sabe, se posiciona e descansa, aí o diabo, meu irmão, não tem como ele agir na sua vida, você descansando em Deus. E no versículo 17, olha o conselho que Deus dá para um exército. Vê se isso é conselho, meu Deus. Vê se isso é conselho. No verso 17, ele diz assim, olha: nesse encontro não tereis o que, meus irmãos? Que pelejar. Tomai o que? Posição. Deus está falando para você. Toma a sua posição. Eu sou casado, né? Tenho posições. Então eu tenho que tomar minha posição, né? Sou pai, sou esposo, tenho posição no meu trabalho, aqui na igreja eu sou obreiro, tenho uma posição. Você tem uma posição no seu trabalho, na sua casa, sabe, no seu relacionamento. Tem uma posição a se tomar e Deus está falando para você: tomai a vossa posição. Toma a posição. Fica na posição. Pergunta para mim, que posição é essa, Luiz? Pergunta. Só responde se você perguntar de novo. Pergunta. Vamos ler? Ficai. Fala para o teu vizinho isso aí, pelo amor de Deus. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia! Receba essa palavra no seu coração. Toma essa posição. Descansa, descansa. Deus está fazendo algo na sua vida, filho. Aleluia, essa é a nossa posição, meus irmãos. Ficai parados. Aleluia. Oh, aleluia, acredita em mim. Se você não quiser acreditar em mim, tudo bem. Acredita na palavra de Deus. Acredita na palavra. Descansa. Amém? Para de roer as unhas. Fala consigo mesmo. Porque estás abatido, ó minha alma. E porque você se perturba dentro de mim. Aquieta. Quieta, igual aquela música, né? Quieta minha alma. Sabe, outro exemplo da palavra de Deus está lá em Êxodo capítulo 14. Diz a Bíblia que o povo é tirado do Egito com mão forte. Deus envia as 10 pragas e Faraó deixa Israel sair do Egito. E quando eles estão diante do Mar Vermelho, diz a Bíblia que Faraó vem atrás dele com seu exército. Então na frente de Israel está o Mar Vermelho, atrás tem Faraó. Eles não tinham saída. E Moisés vai orar ao Senhor. E é interessante que Deus disse para ele: Moisés, ei, por que clama a mim? Em outras palavras, Moisés, para de orar. Agora não é hora de orar não, diga ao povo que marche. Mas é interessante que Moisés disse para o povo, né? Olha só, no verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Êxodo 14, vou ler junto com vocês. Êxodo 14, versículo 13. Diz assim, olha: Moisés, porém, respondeu ao povo: o que, meus irmãos?
Não temais. E o quê? Aquietai-vos. Fala para o teu vizinho isso aí, diga: se aquiete. Aquietai-vos. Aleluia. E veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Veja. Essa palavra livramento aqui, no hebraico, você pode consultar. Hoje tem aplicativos para isso. Essa palavra no hebraico aqui, para livramento, é salvação. Salvação. Yeshua, quase que o nome de Jesus. E o nome salvação, você sabe quem que é o nome que tem o nome de salvação? Jesus. Yeshua HaMashiach, é o nome dele, literalmente. Salvação, é o nome de Jesus. Sabe, irmãos, em outras palavras, olha, veja Yeshua ali, ó. Veja Yeshua, quando você contempla o Senhor, Jesus, você tem livramento na sua vida. Quando você contempla Cristo, quando você experimenta, quando você visualiza o Senhor, sabe, você experimenta livramento na sua vida. Amém? Sabe, o Senhor, Ele é bondoso, o Senhor é maravilhoso. Ele quer te ajudar. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor, lá em Marcos capítulo 10, verso 45, olha o que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, verso 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser... Vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Pois o Filho do Homem não veio para ser, mas para servir. Ele veio para servir. No último dia da ceia, antes dele ser preso, diz a Bíblia que ele pegou um avental, pegou uma bacia, pegou uma toalha, e ele começou a fazer o que com os discípulos? Lavar os pés dos discípulos. Servir. E aí Pedrão... Pedrão disse: nunca me lavarás os pés, Senhor. Está lá em João capítulo 13, verso 8. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Aí o que foi que Jesus respondeu? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja, ele não está dizendo assim: Pedro, você não vai ter parte em mim. Porque se ele dissesse não tem parte em mim, era como se dissesse: você está condenado, você está fora. Mas o que Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, ó: você não tens parte comigo. O que significa isso? Comunhão. Comunhão verdadeira. Então, em outras palavras, presta atenção. O que o Senhor está dizendo aqui para Pedro? Pedro, em outras palavras, se eu não te servir, você não está tendo comunhão genuína comigo. Uau! Eu sei que nós servimos ao Senhor. Sim, nós servimos. Mas nós servimos porque primeiro Ele nos serve. Ele é amoroso, Ele é gracioso. Igual o 1 João fala, que nós o amamos porque Ele nos amou. É a mesma coisa aqui, ó. Deus, Jesus, que Ele servia, Ele não veio Ele não veio para ser servido, mas para servir, diz a Bíblia. Marcos 10, 45, você leu. Então a verdadeira comunhão não é você servir a Deus, é quando você deixa Ele servir você. É isso que Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, se eu não te servir, Pedro, você não tem parte comigo. Jesus quer servir hoje, amém, meus irmãos? E eu falo isso com todo o temor do meu coração, meus irmãos, com toda a reverência, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da nossa vida. Nós temos um dono, você não pertence mais a si mesmo. Você era como aquele objeto que estava lá no mercado e ninguém queria comprar. Todo mundo passava por você, ninguém olha, ninguém vê. Está lá, aquele pedaço de carne no açougue, aquele pedaço de carne que você olha murcha, véia. Você não quer, mas Ele te comprou. E Ele te comprou com o seu sangue. Com o sangue dEle, meus irmãos. Hoje você tem um dono. Hoje você tem um dono, não tenha vergonha de dizer isso. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço ao Senhor. A minha vida é do Senhor, os meus bens são do Senhor, a minha família é do Senhor, sabe? Mas eu quero te dizer, preste atenção,
esse dono te ama muito. Esse dono, esse Senhor, Ele te ama muito. E Ele é infinitamente humilde. Para dizer para você hoje, filho, o que você está precisando? Para dizer para você hoje o que Ele falou para o cego de Jericó. Que queres que eu te faça? Eu quero te servir. Diz para mim. O que você está precisando? Esse é o seu dono. Infinitamente humilde, amoroso. Está falando para ti hoje. O que você está precisando, filho? Oh, aleluia. Isso é muito servir um Deus desse, meus irmãos. Oh, meus irmãos dos céus. E como que Ele te serve? Te salvando, te livrando. Vede o livramento que o Senhor vai te dar. Te livrando, Ele é a salvação. É salvando você do dia ruim, é salvando você da doença, é salvando você de uma crise financeira, porque esse é o nome dEle. Ele é Yeshua HaMashiach, Ele é o Senhor, Ele é a salvação, Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Quantos recebem essa palavra? Quantos querem deixar o Senhor servir você? Diga, Senhor, oh Jesus, esse é o seu Senhor, meus irmãos. É interessante que na palavra de Deus, a primeira menção de graça que aparece na Bíblia, porque você sabe, a primeira menção de algo na Bíblia é muito importante, porque ele vai definir todo o restante daquela palavra pelo restante da Bíblia, seu significado geral. E graça, o que é graça, meus irmãos? Favor imerecido, é Deus trabalhando por você, é Deus servindo, ainda que você não mereça. Mas é interessante que a primeira menção de graça no Antigo Testamento, pastor Alfran, ele está no versículo bem pequenininho, lá em Gênesis capítulo 6, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: porém Noé, eita, se todos os textos fossem assim, meu Deus do céu, era bom demais. Noé achou graça diante do Senhor. Sabe, não diz que Noé fez algum tipo de coisa especial, tinha algo especial na vida dele, não. Ele achou graça. O que é graça? Favor imerecido. Não merecia, mas Deus falou para ele: filho, você achou graça diante de mim, eu vou te dar graça. Só que interessante, irmãos, você sabe o que significa a palavra Noé? É Noah. Se pronuncia Noah, mas significa literalmente descanso. Descanso. É igual Jacó. O que Jacó significa? Suplantador, enganador, aquele que agarra, aquele que toma o que não é dele. Então quando alguém chamava, ô Jacó, alguém estava dizendo, em outras palavras, se fosse hoje, ô suplantador, ô enganador. Era tipo isso. Só que quando alguém dizia assim, Noé, o que as pessoas estavam falando? O que ele ouvia? Descanso. Descanso. Esse é o nome Noé, significa. É isso que significa Noé. Então, vamos ler agora na perspectiva do descanso, que é o significado do nome. Então, vamos lá, 1, 2, 3 e... porém, descanso achou diante do Senhor. Quero dizer para você, filho, quanto mais você descansa, mais favor, mais graça é liberado na sua vida. Você consegue ver o princípio aqui? Você consegue ver esse princípio? Quanto mais você descansa, quanto mais você descansa no Senhor, mais você desfruta de graça, de favor, de Deus trabalhando, de Deus te servindo. Essa é que é a grande verdade. Porque, irmãos, não tem coisa pior do que você orar e o céu parece estar de bronze. Mas também não tem coisa melhor do que você orar e você perceber, você sentir o orvalho dos céus sobre a sua vida. Não tem glória maior do que essa. Então, quantos querem favor hoje aqui? Quantos querem ver Deus trabalhando a favor de vocês? Então, a palavra do Senhor para você é: descansa. Fala para o teu vizinho aí, diga: descansa, filho. Enquanto você trabalha, mas enquanto você descansa, Deus trabalha. Essa é a palavra de Deus. Tem outro texto da palavra de Deus, lá no Salmo 127, versículo 2, diz assim:
Inútil vos será levantar de madrugada. Vamos ler juntos? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Eu gosto demais dessa frase. Vamos lá, eu gosto mais dessa frase, irmãos. Meu Deus do céu. Aos seus amados ele o dá enquanto... Meu Deus do céu. Palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, amém? Eita, os que gostam de dormir muito aí, hein? Eita, isso é para mim. Palavra de Deus, meus irmãos. Palavra de Deus poderosa. O Senhor dá aos seus amados enquanto ele os dorme. Isso é loucura, é loucura. É ou não é, meus irmãos? Isso é loucura, meus irmãos. Mas é uma das afirmações mais poderosas aqui. Agora preste atenção. Olha para cá. A Bíblia diz que ele dá a quem? A quem? Eita glória. Pegou a revelação? Ele dá aos seus amados. Você se sente amado por Deus? Olha para cá. Você se sente amada, amado por Deus, filho? Quanto mais você se sente amado, mais favor, mais vida, mais graça é liberada na sua vida. Tem gente que acha que Deus está com raiva dele. Não está. Deus já despejou a ira dele, completa em Jesus. Vai vir sim a ira de Deus, ainda vai vir. Vai ser o grande dia, mas não vem mais sobre a sua cabeça, que você é filho agora, filho. Vem sobre os ímpios que não tem Deus. Se não se converter, mas você agora está guardado, você agora está do lado de Deus. Deus agora é por você. E nada mais te separa desse amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir. Porque você está totalmente amalgamado, entrelaçado. Você que se uniu ao Senhor, diz 1 Coríntios capítulo 6, que você se uniu ao Senhor agora, você é um só Espírito com Ele. Você é amado, filho. Levante a sua mão para o alto e diga: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou totalmente amado, totalmente perdoado. Diga glória a Deus, aleluia. Você tem que lembrar isso todos os dias. Eu sou completamente amado. Ainda que eu não entenda o que eu esteja passando, mas eu sou. Quando você for dormir hoje, olha para mim agora. Quando você for dormir hoje, fala isso para o Senhor. Senhor, olha para cá. Quando você for dormir hoje, decora esse texto. Fala isso para o Senhor. Senhor, eu sou teu amado, eu sou tua amada, né? Você sou teu amado, Senhor. E enquanto eu dormir, o Senhor vai estar trabalhando na minha causa. O Senhor vai estar fazendo algo. O Senhor vai fazer algo na vida do meu esposo, da minha esposa. O Senhor vai estar livrando. O Senhor vai estar me prosperando. É palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus, irmãos. Fala isso para o Senhor hoje. Fala isso. Hoje você vai ter a melhor noite da sua vida. Você vai deitar e vai falar como um salmista. Já fui moço, já fui velho, sabe? E nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar um pão. Você vai falar como o salmista falou, né? Eu logo me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Aleluia. Palavras de Deus, filho, para você. Aleluia. O descanso, nós já falamos isso, mas eu vou falar de novo. O descanso é a forma mais elevada de santidade. Quando eu falo de santidade, o que você logo pensa? Você pensa logo no aspecto moral. E está certo mesmo, amém. Mas vai muito além disso. Você pensa logo no que é correto, de ter uma vida correta, né? Diante de Deus, diante das pessoas. Mas eu vou te falar, há algo mais elevado. É o descanso. Porque quando as pessoas veem você, elas não são atraídas, presta atenção, elas não são atraídas só porque você tem uma vida correta. Deve ter, amém? Não estou falando que você deve andar e fazer o que você quer. Você tem um dono. Mas as pessoas, elas não são atraídas simplesmente porque você tem uma vida correta. Sabe o que é que ela vai dizer para você? Não faz mais do que a obrigação. É ou não é, meus irmãos?
Agora, sabe o que impressiona as pessoas? Sabe o que impressiona o mundo? É você passar por uma tribulação, por um problema, por uma dificuldade, onde todo mundo se espernearia, enlouqueceria, ficaria ansioso. E você está lá, na posição de quê, meus irmãos? Descanso. As pessoas vão olhar para você e dizer, ele tem algo diferente. Eu quero isso. Eu quero isso. Aleluia. Você sabe, na primeira era da igreja, né, nos primeiros anos da história da igreja, no século I, segundo e terceiro, não tinha prédio, não tinha microfone, não tinha, né, assim, tinha, né, pastores e tal, mas não tinha templo, não tinha prédio como a gente se reúne, era nas casas. Não tinha microfone, não tinha internet, mas eles colocaram o Império Romano, sabe, de cabeça para baixo. Eles dominaram o Império Romano, o cristianismo. Agora, sabe qual era o testemunho deles? Sabe o que atraía as pessoas para o cristianismo? Era que a perseguição era ferrenha lá, né? Para você ter ideia, tinha um imperador que ele tocou fogo em Jerusalém. E conta a história que ele subiu em cima de um pináculo lá e ficou tocando música. Enquanto via o povo pegando fogo, as casas pegando fogo, de tão maligno que era. E colocou a culpa nos cristãos. Mas a história conta que os cristãos, eles eram... Os imperadores, eles enrolavam peles de animais neles e colocavam dentro de uma arena, dentro do Coliseu Romano, que até hoje tem lá, Coliseu Romano. Colocavam dentro do Coliseu e soltavam os leões com fome. Está lá, diante de uma coisa, meu irmão, que, né, é algo muito difícil. Agora a questão é, o que os cristãos faziam? Muitas vezes famílias, crianças, marido, a esposa e os filhos eram colocados, só porque era cristão, porque não queria negar Jesus, eram colocados lá diante da arena. Sabe o que eles faziam? Sabe o que a história conta? Que eles se ajoelhavam e começavam a louvar a Jesus. E as pessoas diziam, não, eu quero isso. Eles têm algo que não é possível. Sabe, o sangue dos mártires se tornou semente. E o cristianismo dominou todo o Império Romano. Sabe, diante da dificuldade, quando você descansa, filho, você atrai, você se torna um imã espiritual. Estava lendo na história também, no século XIX, né, na Segunda Guerra Mundial, tinha um homem de Deus na Inglaterra, chamado Martyn Lloyd-Jones. E é interessante que ele foi pastor justamente na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. No país dele, estava envolvida a Inglaterra, né? E é interessante que a história conta que, muitas vezes, eles nos cultos, a Inglaterra era bombardeada pelo Hitler, né? Pela Alemanha nazista. E eles escutavam, às vezes, os barulhos. Mas é interessante. Tem um livro dele chamado O Cristão na Era do Terror. Mas é interessante que ele fala assim, um trechinho do seu livro. Ele diz para os cristãos, né, que é a transcrição da pregação dele. Ele diz, você está preocupado com o que está acontecendo na atualidade? Ele diz, pense no contexto do Antigo Testamento. Eu nunca fiquei preocupado por um segundo sequer como um homem feito Hitler. Porque basta para mim olhar no Salmo 37. E eu lia sobre um homem como ele. Salmo 37, verso 35. Diz a Bíblia, né? Vi o ímpio, prepotente, expandir-se qual cedro do Líbano. Ele crescia, ele se expandia. Assim era Hitler. Mas ele dizia, mas eu leio também, no verso 36, passei, e eis que desaparecera. Procurei, e já não foi encontrado. E foi isso que aconteceu com Hitler. Por quê? Porque Deus o dissipou. Foi varrido da terra Hitler, acabou Hitler. Então, quando você olha, meus irmãos, para o ímpio, para o homem mau, vou falar para você, vai passar, não se atemorize. E é o mesmo Salmo 37 que fala, né? O mesmo Salmo que fala, né? No verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Amém? Então, quando você descansa, você atrai outros. É um testemunho poderoso, amém? A santidade sim também é. Mas quando você descansa diante das batalhas, meus irmãos, você se torna um imã. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 2.
Gênesis 2, verso 2. O descanso é a mais elevada expressão de santidade. Gênesis 2, verso 2 diz assim: e havendo Deus terminado o sétimo dia, ou melhor, no dia sétimo a sua obra que tinha feito, fez o que, meus irmãos? Descansou. No sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Então aqui fala duas coisas que Deus fez quando Deus concluiu a obra. Quando Deus descansou. Diz a Bíblia, primeiro, que Deus a abençoou. Amém? E depois Deus fez o quê? Diga, santificou. Agora, preste atenção. Você percebe que essas duas coisas, abençoar e santificar, está associada ao descanso? Abençoar e santificar está associado ao descanso. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que Deus não dorme. Deus não descansa. Ele não dorme, ele trabalha de dia e de noite. Mas aqui diz que ele descansou. Ele não dorme, mas aqui ele descansou. E se Deus descansou, nós também devemos andar nessa posição de descanso. Amém, meus irmãos? Mas o que é interessante é que Deus santificou. E a santificação aqui, ela está o quê? Envolvida quando você descansa. Por outro lado, quando você está atormentado, você não descansa. E o diabo age na vida do atormentado. O diabo tripudia na vida dele, na mente dele. Sabe, meus irmãos? Então, essa questão do descanso, ela é tão séria. Olha para cá. Que na lei, se você quebrasse o dia do descanso, sabe o que acontecia? Você era morto. Eliminado. É isso que diz a palavra de Deus lá em Êxodo 31, verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar, o quê? Morrerá. Isso na lei, né? Hoje nós não guardamos mais sábado. Não tem mais dia santo. Todos os dias são santos, amém? E quando Jesus veio, ele não ressuscitou no sétimo dia, que era o dia do descanso. Ele ressuscitou no oitavo. Qual que é o oitavo dia? O domingo. Então, se fosse para ter um dia do descanso, hoje seria o domingo. Amém? Então, hoje seria o domingo. Nós não estamos mais debaixo da lei, né? Mas veja como é importante você ter um dia para você descansar. Eu vou perguntar para você. Você tem um dia para descansar? Oi? Mais ou menos, nada. Para descansar? Nós precisamos, meus irmãos, ter um dia de descanso. Sabe, ter um dia de descanso. Foi assim, né? Quando Deus terminou a obra da criação, ele descansou. Isso foi no sétimo dia. Mas hoje, na nova aliança, né, é o oitavo dia, que é o domingo. Então você pode sim escolher o domingo para descansar. Eu sei que a nossa geração hoje escolheu não descansar, meus irmãos. Porque hoje só shopping center abre no domingo, tem irmãos que trabalham no domingo e não descansa. Mas se você trabalha dessa maneira, você pode ver um dia na semana para você só descansar, filho. Só desfrutar. Amém. É tão interessante, meus irmãos. Eu estava vendo um testemunho de um judeu que é casado com uma evangélica. Ele é judeu, mas não é tão religioso. E é interessante o seguinte, que os judeus, eles respeitam muito o sábado. Sabiam disso? E isso é uma das né, razões porque os judeus se destacam. Porque eles separam um dia para descansar. Lembra, eu não estou falando de dia aqui, tá? Mas o judeu, ele descansa no sábado. Se você olhar os judeus, eles estão à frente aí de muita coisa. Né? Então, se você pega lá o prêmio Nobel, você vai ver que os judeus, ele tem, tipo... O Brasil nem tem, na verdade. Mas eles têm muitas pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Né? Na ciência, tecnologia. Você viu agora na guerra do Irã? Meu irmão, a tecnologia de Israel, assim, é algo assustador. Assustador. Eles têm favor
de Deus, né? Então, é um povo pequeno. É um povo pequeno. Mas esse rapaz, ele não era religioso. Ele não é religioso. Mas na questão do sábado, ele guarda o sábado. Ele descansa. E a esposa dele falando, né? Isso para o pastor Aloysio quando ele foi para Israel. Nas viagens que ele faz todo ano. E isso a mulher dele falando para o pastor Aloysio. Disse, ó, todo sábado ele reúne a gente, à tardezinha. Na sexta, na verdade, à noite, né? Porque isso também tem isso, né? O sábado, para eles, começam na sexta de tardezinha, por volta de 6 horas da noite. É como se agora, né, depois das 6, já fosse segunda para eles. Então ele reúne a família, lê uma passagem do Antigo Testamento, faz uma aplicação e ora ali pela família, né? Faz uma oração, uma reza ali pela família. Mas é interessante que ele falou algo para ela, e ela falou para o pastor Aloysio, bem interessante, ele disse, ó, sabe qual é a diferença nossa, dos judeus, para os evangélicos? Olha, agora, vocês prestaram atenção, né? Sabe qual que é a diferença dos judeus para os evangélicos? Porque você sabe, os judeus, eles são, o que mais se parece com os judeus é nós. Os mais que parece. E ele casado com uma evangélica, né? E ele falou para ela, né? Você sabe qual que é a diferença? É que vocês oram, nós judeus, nós oramos, não para pedindo para ser abençoado, mas nós oramos declarando que nós já somos abençoados. Vocês evangélicos, vocês oram para Deus abençoar vocês. Nós judeus não, nós oramos já estando na posição da bênção. Nós oramos declarando que nós já somos abençoados, meu irmão. Isso é verdade. Isso é a palavra de Deus. Você já foi abençoado. Você já foi santificado, separado. E você deve viver nessa certeza. Amém? A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim, olha. Olha para cá. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que, meus irmãos? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você já é abençoado. Declare isso quando você acordar, quando você for dormir. Eu sou amado, eu já sou abençoado. Amém, meus irmãos? Não é mais judeus que é povo de Deus. É também, mas você é o judeu espiritual de Deus. 1 Pedro, 2:9 diz o quê? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo quê? Exclusiva de Deus, aleluia, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Então não ora, não faz a oração do pecador. Deus, como se Deus estivesse lá longe. Não, Ele está aqui dentro, através do Espírito Santo. Oh Pai, estou precisando da sua ajuda. Oh meu Senhor, eu declaro que eu sou amado, eu declaro que eu sou abençoado. O Senhor está do meu lado, eu creio que nós iremos passar por essa juntos. O Senhor vai me dar um livramento, Senhor. Aleluia. Não é Deus que mais te abandona. Hebreus fala isso. Nunca te deixarei. Jamais, nunca, jamais te abandonarei. Amém. Aleluia. Então eu quero te convidar hoje. Vem para o lado de cá, vem para o descanso, amém? Esse povo aqui está no descanso? Olha para ele lá e diz, vem para o descanso, filho. Vocês estão no descanso, amém? Então olha para ele agora e desconta, diga, vem para o descanso. Aleluia, venha para o descanso, venha para a obra concluída, venha para a bênção que já foi liberada sobre a sua vida, para a cura que já foi conquistada, para a provisão financeira que já foi dada, para você desfrutar de tudo que já foi pago, sabe, desfrutar, sabe, sem dinheiro, sem preço, tudo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, meus irmãos. Queria chamar o nosso querido irmão do louvor, do teclado, né? Pra vir para aqui para cima. É interessante também, né?
que o calendário judaico, o dia, como eu falei, ele começa à tardezinha. Porque Deus falou, né? Que houve tarde e manhã. E o primeiro dia. Não manhã e tarde. Olha para cá. Não. Deus falou tarde e manhã. E o primeiro dia. Não manhã e tarde. Então, para eles, o dia começa à tardezinha. Igual nós aqui. Só que o dia começa à noite. É dia de fazer alguma coisa, irmãos? De noite é hora de parar. Então, é como se assim, ó, você já começa no descanso. Aleluia. O dia começa já à noite, filho. O dia já começa você descansando. Deus está te convidando. Fala para o teu vizinho aí, mexe com ele assim e diga, Deus está te convidando para o descanso. Oh, meu irmão. Sabe, tem pessoas com a mente tumultuada. Isso não é o propósito de Deus, meus irmãos. Deus tem descanso para nós. Deus tem livramento para você hoje, meu irmão. Aleluia, o seu dia começa no descanso. Sabe, Deus está falando para você, é hora de você parar. É hora de você se posicionar. Como? Descansando. Para de tentar resolver as coisas que você não tem controle. Ah, meu marido, eu não... Ai, você não consegue mudar a vida de ninguém, filho. Então, descansa. Ah, minha esposa. Ah, aquele meu chefe. Irmão, você não tem como controlar essas coisas. Ah, circunstância, alguma coisa. Meu cliente, você não tem como controlar. Então descansa. Deus está te chamando para o lado de cá. Vem descansar. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Pare hoje e declare isso. Sabe, eu quero declarar que um novo tempo começa na sua vida. Uma nova história começa na sua vida, um novo tempo, um tempo de descanso. Chega do tempo de aflição, chega do tempo de tumulto, de angústia na alma. Está na hora de você experimentar descanso, sabe, descanso na sua vida financeira. Aleluia, quantos dizem amém? Aleluia, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, irmãos. Deus vai te abençoar, aleluia, na sua vida financeira, no seu casamento, um novo tempo está começando. Se você crê, levante a sua mão e diga, eu creio, Jesus, aleluia. Lá no Salmo 110, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, preste atenção. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você percebe que tem duas vezes a palavra Senhor ali? Você percebe que a primeira palavra Senhor, ela está com letra maiúscula? Aquilo ali é o Deus Pai. É o Deus Pai. Só que, veja o que o salmista está dizendo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Sabe quem é aquele outro Senhor ali? É Adonai. É o Senhor Jesus. Então é Deus Pai falando para Deus Filho. Disse Deus Pai a Deus Filho: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te. Agora presta atenção, filho. Deus, Jeová, Javé, seja lá como você queira pronunciar, porque esse nome é impronunciável, né? É impronunciável, mas Jeová, Deus, aqui está falando para o filho: assenta-te à minha direita, assenta-te, assenta-te. E eu pergunto para você, qual que é a posição de Cristo hoje? Onde Cristo está? Sentado à destra de Deus. Sentar nos fala de quê? De uma posição, de quê? De descanso. Só que ele está sentado aonde? No trono com Deus. Sentado no trono, descanso. E por que que Cristo se assentou, meus irmãos? Porque ele descansou. Tetelestai, já está consumado. Você sabe, o sacerdote, ele não podia descansar. Era todo dia. Estou estudando o livro de Levítico, né? Interessante. Todo dia ele tinha que apresentar o sacrifício ali. Diz Hebreus, vamos ler? Hebreus capítulo 10, verso 11. Ora, Hebreus 10, verso 11. Ora, todo sacerdote se apresenta o que, meus irmãos?
dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer, quantas vezes? Muitas vezes o quê? Que nunca, jamais podem o quê? Não podia, era cobrir o pecado do povo. Aí agora, vamos lá? Meu Deus do céu, prepara seu coração. Verso 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido o quê? O quê? O único pelos pecados. Ele fez o quê? Aleluia! Segura que agora eu quero ver você pular e esparramar. Luiz, o que é que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo, Luiz? Efésios 2:6. Cristo está assentado à destra de Deus. Deus Pai está lá, Deus Filho está lá. Agora quem que está mais com Ele? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez... Aleluia! Já está disponível para você. Se for para aplaudir, aplaude mesmo. Descanso, descanso, filho. Deus está dizendo, eu já te dei. Eu já te dei, está na posição, agora senta. Eu já te dei, descansa, filho. Deus está falando para você hoje. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Eu te levo para pastos verdejantes. Eu te levo para junto das águas de descanso. E o meu cálice vai transbordar sobre a sua vida. Sabe, Deus está dizendo para você, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer, porque eu estou contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você, a sua casa, a sua família, a sua igreja, a sua célula, o seu trabalho não será atingido. Palavra de Deus, meus irmãos. Porque você está no descanso. Essa é a posição que Deus espera de você. Descansa, fique de pé onde você está. Vamos orar. Oh, aleluia. Essa é a frequência do Espírito, filho. Descanso. Descanso. Para encerrar, lá em João 14, verso 26. João 14, versos 26. Eu quero falar para você, meu irmão. O Espírito Santo, ele fala com você toda hora, todo tempo. Ele está falando com você. Mas a questão é, lembra, o tema da palavra é: o descanso é a frequência do Espírito. Imagina uma rádio. Nós temos a rádio da Vinha, né? A Vinha FM 91.9. Tá lá tocando a rádio. Mas você está ouvindo ela? Diga não. Mas se você pegasse um rádio, sintonizasse na frequência da rádio 91.9, você ia ouvir, sim ou não? Sim. Tá tocando lá, mas você não consegue ouvir. A mesma coisa é o Espírito Santo, ele está falando com você, filho. Mas é preciso que você sintonize na frequência correta. E a grande pergunta é: Luiz, que frequência é essa? Muito bem, Nicolas. Que frequência é essa, Luiz? Diz a Bíblia, olha só, meus irmãos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Ele vai te ensinar como ter um casamento melhor. Ele vai te ensinar como ganhar dinheiro. Ele vai te ensinar a resolver problemas e conflitos. Sim. Qual que é o problema? É a frequência. Então nem sempre, meus irmãos, aleluia, nem sempre nós estamos sintonizados na frequência do Espírito. E qual que é a frequência do Espírito? Diga: é o descanso.
A frequência do Espírito é quando você se recusa a ficar atribulado, a ficar com a mente agitada. É aquela palavra que o Hebreus fala: esforcem-se para entrar no descanso. Mas é interessante que Jesus diz assim, olha, no verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Tudo o que vos tenho dito. Mas no verso 27, ele diz assim, olha. Então o Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te ensinar. Ponto. Aí no verso 27 ele diz assim, olha só, deixo-vos. Preste atenção. Jesus está dizendo, ó, eu te dou o Espírito Santo. Vou te dar ele. Ele vai te ensinar todas as coisas. Então tá aqui o Espírito Santo. Aí depois disso, o que Jesus está dizendo? Eu vou te dar o quê? Paz. Oh meu Deus. Descanso. Eu vou te dar descanso. Não vou lá dou como o dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, filho, essa é a frequência do Espírito. Deus está te chamando hoje para descansar. Amém?